Olá, tudo bem com você? Existe uma frase rabínica que pertence ao período do Segundo Templo, oriunda da tradição oral que aparece particularmente na Mishnah, compilada pelo Rabi Judá Nahasi, que é extremamente interessante. A frase "as escrituras contaminam as mãos" parece um tanto quanto estranha, mas reflete uma tradição oral que era contemporânea a Jesus, no sentido de que as discussões sobre a pureza ritual e a santidade das Escrituras estavam sendo desenvolvidas no período do Segundo Templo. Agora, observe que muitos desses ensinamentos, inclusive a ideia de que o contato com objetos sagrados poderia resultar em impureza ritual, eram partes do judaísmo farisaico do qual Jesus se deparou e desafiou alguns dos seus aspectos ritualísticos. À luz deste contexto, dois pontos se destacam. Primeiro, a sacralidade das Escrituras. Basicamente, se entendia que, em razão da sacralidade das Escrituras na tradição judaica, os rolos das Escrituras, especialmente a Torá, eram considerados sagrados, ou seja, pertencentes exclusivamente ao domínio divino. Essa sacralidade exigia um tratamento especial, incluindo a necessidade de purificação ritual ao manuseá-los. A frase "contaminam as mãos" refere-se ao fato de que, ao tocar as Escrituras, colocava a pessoa em uma condição de impureza ritual, exigindo uma lavagem específica antes de continuar outras atividades religiosas e também cotidianas. O segundo aspecto é a aproximação do sagrado. Essa ideia reflete o conceito de que aquilo que é extremamente santo exige preparo e cuidado, pois o contato com o sagrado demanda reverência. É semelhante à forma como os objetos do templo, como o altar, os utensílios sagrados, eram tratados e reverenciados. Tocá-los podia tornar qualquer pessoa impura no sentido ritual. Todavia, a aparente contradição entre a ideia rabínica de que as Escrituras contaminam as mãos e a afirmação de Jesus sobre o que realmente contamina o homem revela não apenas uma diferença de ênfase, mas também uma evolução na compreensão espiritual. O conceito rabínico de contaminação não é moral, mas ritual. Tocar algo sagrado, como as Escrituras, não tornava a pessoa pecaminosa, mas indicava o contato com algo que pertencia à esfera do divino. Logo, essa contaminação era uma forma de reforçar a separação entre o sagrado e o profano, lembrando as pessoas da santidade de Deus. Na visão rabínica, o contato com o sagrado revelava nossa limitação diante da perfeição divina. Era como dizer: você não toca nas Escrituras sem ser marcado por elas. Esse marcar podia ser entendido como necessidade de purificação para continuar a vida cotidiana, uma expressão de reverência ao sagrado. Agora, na perspectiva de Jesus, quando ele diz: o que contamina um homem não é o que entra na boca, mas o que sai dela, ele está redefinindo o foco da pureza. Nós podemos perceber, então, essa mudança na ênfase teológica do ritual ao coração. Jesus desloca o conceito de pureza do âmbito externo ritualístico para o interno moral e espiritual. Ele ensina que a verdadeira santidade não reside no cumprimento de rituais, mas no estado do coração e nas ações que dele procedem.
Na encarnação de Cristo, o paradigma do sagrado muda completamente. Ele não apenas permanece puro ao tocar os impuros, os leprosos, os doentes, os pecadores, mas também transmite santidade a eles. Jesus demonstra então que o santo, quando verdadeiramente divino, tem poder para santificar e restaurar, e não para afastar e contaminar. Enquanto os rabinos falavam da Torá escrita como algo que contamina devido à sua sacralidade, Jesus se apresenta como o Verbo encarnado, a palavra viva, que purifica e transforma. Ele é a revelação que o verdadeiro contato com o sagrado gera santificação e não impureza. Diante disto, você percebe a diferença, a discrepância entre o pensamento rabínico farisaico e o pensamento de Jesus. No pensamento rabínico, a contaminação das escrituras era uma metáfora que servia ao propósito de demonstrar o impacto do sagrado no profano. Uma maneira de destacar a transcendência da divindade. Ao passo que, na visão de Jesus, a pureza é uma questão do coração. O sagrado não deve ser usado para criar barreiras entre Deus e o homem, mas para aproximá-los. Afinal de contas, é exatamente isso que Cristo Jesus fez. Veio nos reconectar com Deus e nos reconciliar com Deus e quebrar a barreira que existia entre nós, né? Um muro de separação que existia entre nós. Léo, você está dizendo então que Jesus não tinha reverência pelas Escrituras? Não, nós não estamos afirmando isso. Jesus não rejeita a reverência pelas Escrituras, mas cumpre ao revelar sua intenção última. Não apenas marcar o homem externamente, mas transformá-lo internamente. E aqui eu termino com uma provocação. A Bíblia não precisa ser protegida pelo homem, mas ela deve ser o agente que santifica e purifica o coração humano. E como é que você tem lidado com as Escrituras? Ela tem sido apenas um livro santo na sua biblioteca, ou as páginas dela, que está escrito, uma vez examinado, estudado, absorvido, tem santificado e purificado o seu coração, o santo, santificando aquilo que ele toca. A palavra de Deus santificando aqueles a quem ela tem tido espaço no coração.